Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 33 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque. Nesta quarta-feira, dia 1º de dezembro de 2021, vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, e de maneira multiplataforma, pelo canal do YouTube, pelo player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e ainda a versão rádio/podcast, aquela sem imagens, aquela que não tem contemplado a minha beleza para vocês, tá certo? Então você ouve apenas o programa lá no canal de áudio que fica no site do BocNews, ou então você pode baixar o aplicativo da Rádio BocNews, que lá também é possível acompanhar o Esporte em Destaque, aliás, toda a programação da casa, jornalismo, música, tudo para você lá na Rádio BocNews, tá certo? Bom, o programa desta quarta-feira, essa semana o Santos não tem jogo, pelo menos não no seu time principal, tem jogo do Sub-20 amanhã, né, um jogo importantíssimo contra o Palmeiras, com jogadores que a torcida já está ficando acostumada a acompanhar, alguns até que já são pedidos para o time principal no ano que vem, então vai valer a pena acompanhar este Santos e Palmeiras do Sub-20, mas a preparação é para o jogo de segunda-feira contra o Flamengo. Afinal de contas, ainda tem lá um 0,0 não sei o que matemático do Santos ser rebaixado, como o São Paulo, é algo muito difícil. Juventude, Cuiabá, Atlético Goianiense, Bahia, esses times teriam que ter um aproveitamento que eles não tiveram no campeonato, mas enfim, enquanto a alma de Oswaldo de Souza permanecer entre nós, né, aquela coisa de matematicamente ainda é possível acontecer o pior, é bom a gente ficar com um pezinho atrás, mas, repito, nada extremamente preocupante, nada que um empate, por exemplo, na última rodada não resolva na vida do Santos. Aliás, dependendo dos resultados, talvez até contra o Flamengo segunda-feira já tenha time rebaixado, já tem o Sport matematicamente rebaixado junto com a Chapecoense, o Grêmio pode seguir o mesmo caminho e um dos outros times que eu acabei de citar também já sacramentando a ida para a Série B em 2022 e aí sim o Santos iniciando o seu planejamento. Antes de apresentar aqui os nossos comentaristas desta quarta-feira, só dizer o seguinte, nesta segunda-feira eu assisti a um programa do Band Esportes à noite, em que conseguiram conversar com o técnico Fábio Carille. Aliás, eu acho que foi a primeira entrevista, se eu não estiver equivocado, que o Carille atende um programa de televisão, estava transmitindo pelo YouTube também, né? E eu achei muito interessante assim, a postura do Carille, muito tranquila, mas continua me preocupando muito essa indefinição. Ele disse que não quis conversar sobre permanência para o ano que vem, ainda porque estava, o termo da moda, focado nesta reta do Campeonato Brasileiro. Eu fico me perguntando qual seria o empecilho, e aí independe da opinião deste jornalista ou do torcedor, se o Carille é bom ou não, mas se trouxeram e o cara tirou o Santos dessa situação, qual seria o empecilho, qual seria o problema? Né? Porque há um acordo de cavalheiros, digamos assim, para que ele continuasse na temporada que vem. Será que vão esperar o jogo contra o Cuiabá para resolver isso? Será que não vai atrasar o planejamento da equipe para o ano que vem? Né? Será que vão aguardar a questão matemática, como eu disse, o Santos está livre, está na Sul-Americana e tal? Enfim, eu gostaria muito que isso já fosse determinado agora e não se esperasse mais alguns dias para se definir a questão do treinador. O Santos já pagou um preço muito caro em anos anteriores por não ter uma definição em relação a seu departamento de futebol. Hoje tem o Edu Dracena, mas teve época em que o Santos não tinha essa cabeça pensante do futebol, esse boleiro, esse executivo, isso deu problema, assim como em definição de nome de treinador. Eu, particularmente, já disse, prefiro a continuidade, prefiro que o trabalho tenha sequência e que o Carille possa ser melhor avaliado com uma pré-temporada, com reforços. Ele disse nessa entrevista, por exemplo, que ele não pretende continuar com o esquema de 3 zagueiros no ano que vem, e se isso realmente é verdade, o Santos vai precisar contratar 2 laterais que tenham a capacidade tanto de atacar quanto de defender,
porque os que o Santos tem hoje não tem essa condição. Então, já por aí a gente imagina que ele vai pedir 2 laterais, né? Apesar de eu gostar desse esquema hoje que o Santos joga com 3 zagueiros. Então, eu defendo a continuidade do trabalho com pré-temporada, com contratações, com os meninos mais maturados. Se você traz um outro profissional, tem que ser o profissional, não adianta trazer alguém mais ou menos, ou uma experiência, ou se você for trazer um técnico de fora, você traz toda aquela interrogação que é como será o comportamento, a adaptação. A gente viu com o Ariel Holan, a adaptação dele ao Santos foi um negócio tenebroso, né? Ele não se adaptou e também não ajudaram ele a se adaptar. Então eu fico um pouco preocupado com isso, mas enfim, vamos aguardar, tá certo? Bom, falei muito na abertura, então deixa eu passar a bola aqui para os nossos comentaristas. Divida a tela aí. Isso, divide na tela aí, meu caro Felipe Brandão, está lá. Tony The Trooper Vasconcelos conosco aqui, tá certo? Aê, Tony Vasconcelos, nosso The Trooper. E lá, direto de Cubatão, Vitor de Andrade, o curioso do futebol, ele que está com o seu ventilador de teto bombando, girando, girando sem parar aí, tá certo? Mas tá calor, viu? Vou te contar, aqui em Santos tá um calor bravo. Muito bem. O Vitor já vai brifar-nos, não, termo da moda, hoje eu estou demais com essa coisa de neologismo, né? Eles vão nos brifar com os assuntos da base, né? Dos jogos importantes do Sub-20, é claro, outras novidades do curioso do futebol. E o Tony também, neste primeiro destaque dele, se quiser dar aquela palhinha sobre a Fórmula 1, fique à vontade. Tudo bem, Tony? Um abraço, bom dia. Um abraço, Alex. Um abraço a você, ao Vitor, a toda a produção do programa e a quem nos acompanha. Um abraço, muito obrigado. Alex, antes de falar da Fórmula 1, falando desse caso do Carille, só para... o que deve estar pressionando realmente é o acerto sempre financeiro, né? E eu concordo com você da seguinte forma: o treinador, o Santos se salvando, o torcedor aí passando o Natal tranquilo, espera o quê? Programação, espera projeto, como gosta de dizer aí um famoso treinador antigo, que o Carille possa continuar e o futuro a Deus pertence. Quer dizer, ele pode não ser treinador para o Santos em algum momento. O futebol é muito dinâmico, mas seria, quer dizer, é o ideal. E a gente espera, principalmente, que a diretoria tenha essa sensibilidade e possa também ajudar o treinador naquilo que a diretoria possa fazer para trazer jogadores. Esse é o grande objetivo. Se o Santos passou um ano difícil, agora o objetivo é ter um trabalho com o treinador mais tempo e ter o que aquele treinador, pelo menos alguns pontos que o treinador possa utilizar aí, novos atletas e outras situações, que o Santos possa fazer alguma coisa. Eu não entendo de maneira nenhuma como proveitosa a saída do Carille por qualquer motivo, principalmente se for financeiro. Vamos aguardar, mas de fato é uma expectativa que a gente tem que ele continue. Outra coisa, na Fórmula 1 teremos o Grande Prêmio da Arábia Saudita, Alex, domingo, 2h30 da tarde, viu? Dá para almoçar, come aquela macarronada da mamãe e não precisa levantar cedo nem nada, porque a corrida lá é à noite. Então, uma corrida num circuito de 27 curvas, que ninguém conhece, de rua, à noite, à beira do Mar Vermelho. Então, amigo, ninguém sabe o que vai acontecer. Pirelli, que fornece os pneus, está desesperada, porque realmente tem que trazer dados. Eles têm um carrinho de mão que anda pela pista, com sensores computadorizados, para poder trazer dados antes dos carros andarem, né? Porque o que os caras sabem é o traçado, mas não sabem o que pode acontecer com o pneu. Então vai ser uma corrida muito tensa, a briga entre Mercedes e Red Bull, a briga é séria, bastidores pegando fogo, 2h30 da tarde e domingo. Tem os treinos aí sexta, qualificação sábado às 2 horas, e aí às 2h30 da tarde, Grande Prêmio da Arábia Saudita, viu, Alex? E lá não tá calor, não. Deve estar mais... o mais fresco lá deve estar mais ou menos igual aqui, né? Não sei. Vamos ver. Sim. O inverno lá é 22, beleza. Tá ótimo, tá. Aliás, vocês vão ver na Copa do Mundo no Catar no final do ano que vem, né? Diz que os estádios têm ar-condicionado, os jogos vão ser à noite e ainda assim vai estar quente. Vamos ver, né? Vitor, deixa eu só fazer uma... Não, só fazer uma... que não vai passar. Vitor, me permita, o nosso querido Pepinho, lá no Gonzaga, nos acompanha aqui sempre.
ele quando foi ainda moleque lá com o Pepe, grande Pepe, para o mundo das Arábias, das 11 da manhã às 6 da tarde ninguém fazia nada no verão, viu, amigo? Até 7, 8 da noite. A vida lá é noturna, não tem muita conversa. Muito bem. Aliás, o Pepinho que conta aquela história, e o Vitor já deve ter ouvido também, que o seu Pepe foi técnico do Pepe Guardiola, né? No final da carreira do Guardiola, ele foi dirigido pelo seu Pepe. Então eu ouso dizer, atenção moderninhos, atenção geração PlayStation, que tudo que Pepe Guardiola sabe, ele aprendeu com José Macio Pepe, o canhão da Vila. Tá certo? Uma grande parte, certamente. Vitor, tudo bem, Vitor? Bom dia, um abraço, seu destaque inicial aí. Certamente vamos falar deste Sub-20 amanhã, né? Santos e Palmeiras. O primeiro jogo aqui no CT Pelé. Pô, podia ser na Vila esse jogo, né? Um jogo desse peso, dessa importância. O Santos só vai jogar na Vila na quinta-feira da outra semana. Podiam pôr na Vila esse joguinho, né, Vitor? Tudo bem? Bom dia, Alex. Bom dia, Tony. Mas antes do Sub-20, Sub-15 e Sub-17 acabaram de jogar ambos contra São Paulo, o Sub-15 na capital, né, na verdade em Cotia, primeiro jogo das quartas de final. O São Paulo venceu por 1-0, o jogo de volta no sábado na Vila Belmiro, não, no CT Rei Pelé, tá? E no Sub-17 é o inverso, porque aí quem tem a melhor campanha é o São Paulo, então o primeiro jogo no CT Rei Pelé acabou agora há pouco, 1-1, segundo jogo em Cotia também no sábado, tá? Sobre o Sub-20, é o primeiro jogo da fase também de quartas de final, né? O Palmeiras tem uma das melhores campanhas, então faz o segundo, mandante do segundo jogo, então esse primeiro jogo é no CT Rei Pelé. Você tem razão, Alex, bem que poderia ser na Vila Belmiro. No domingo, a semifinal do feminino sub-17 foi na Vila Belmiro, inclusive o Santos acabou sendo eliminado pelo São Paulo nos pênaltis, né? Depois de um empate em 2-2, bom jogo, diga-se de passagem, e a final do sub-17 feminino vai ser Corinthians e São Paulo. Provavelmente na preliminar da final do Paulista Feminino, no segundo jogo. O primeiro é nesse final de semana, o segundo na quarta-feira da semana que vem. Provavelmente esse Sub-17 feminino vai ser preliminar. Então, só recapitulando, Sub-15 em Cotia, o Santos perdeu de 1-0 para o São Paulo. Segundo jogo no sábado no CT Rei Pelé. E o Sub-17 inverte a situação. Primeiro jogo no CT Rei Pelé, 1-1. Segundo jogo em Cotia no sábado, Alex. Muito bem. Poxa, o Santos deu uma tropeçadinha então com o Sub-15 e Sub-17, tomara que tenha melhor sorte com o Sub-20. Aliás, esse ano tem copinha, né? Esse ano teremos copinha. A copinha acaba num dia, o Campeonato Paulista começa no outro, não é isso, Vitor? É isso mesmo. Não podemos esquecer que não é nesse ano, é no próximo. Sim, não, sim. Eu digo esse ano, dezembro para mim já é outro ano, Vitor. Dezembro eu já esqueci 2021, já estou em 2022. Eu já escrevi matéria de campeonato nesse ano, já está quase colocando 2022 já também. Tem que ficar se policiando para não errar nisso. Mas é verdade, a Copinha vai ter. Provavelmente dia 13 deve sair a tabela e os grupos. Aí eu falo por quê. A Federação Paulista de Futebol está com um problema sério de arrumar sede. Traz para cá. Podia ter aqui, né? 150 mil reais, tá? Da federação. Só isso? Pro momento que a gente está vivendo, não é só isso, né? Fora. Mas aí quem é que paga, Vitor? É a cidade ou é o clube? O organizador. Podia ser a prefeitura, né? Sim, então. Mas eu acho que a prefeitura não vai querer gastar esse dinheiro, mesmo que você avaliando. Porque além desse dinheiro, você tem que gastar com a hospedagem dos clubes, transporte dos clubes que vão jogar nessa sede, tem toda essa questão. É complicado. E tem muita prefeitura que em anos seguidos foi sede da Copinha, que esse ano não está querendo ser por causa dos custos, e a federação não arreda o pé desses valores. Então, a conversa está complicada, já se falou até em 3 ou 4 grupos na capital, né, que é a própria federação que organiza, para aliviar um pouquinho isso daí. Algumas outras cidades que nunca fizeram, talvez entre, Itacoaticetuba está conversando, que nem tem time, algumas cidades que nem tem time estão conversando para ver se conseguem pegar sede, porque está complicado, está difícil, né? Muito bem. Olha, o Felipe Brandão está preparando aqui nosso primeiro intervalo, mas eu estou aqui abismado com a notícia que eu estou vendo no Globoesporte.com. Aliás, essa notícia vai para o Felipe Rey, hein? Vascaíno põe canguru em plano de sócio dedicado aos pets. Olha lá, não estão discutindo aí a mudança do clube, do associado do Santos? Pô, se puser um plano pet, eu coloco o pirata.
O Tony tem 3 para colocar. 3 cachorrinhos para colocar. Põe o pirata no plano pet. Aí o cara tá na Austrália, ele associou o canguru, já havia associado o cachorro, e daqui a pouco ele falou assim, daqui a pouco eu ainda meto um koala. Os pets, sócios do clube, o que o pet vai ganhar? Será que ele pode assistir o jogo? Não, porque o pet pode estar no shopping, mas as pessoas têm uma área, uma pet friendly no estádio, você entrar com o cachorro, aí se o bandeirinha faz uma bobagem, você fala assim, vai pirata, pula, morde a perna dele, alguma coisa assim, podia ser, né? Mas isso é futebol raiz demais, né? Hoje não vai acontecer mais. Essa eu achei engraçada, não sei se o Felipe Rei tem algum bicho para botar no plano do Vasco. Não sei se ele tem um ratinho, se ele tem uma arara, alguma coisa do gênero. Depois eu pergunto para ele, tá certo? Depois dessa notícia que parou o mundo neste momento, parem as máquinas, o plano pet do Vasco da Gama. Vamos ao intervalo, voltamos em 1 minutinho, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Muito bem, 11h50, popularmente conhecido como 10 para meio-dia. Estamos de volta aqui com o Esporte em Destaque. Lembrando que Cicobi, aqui na Baixada Santista, é Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, ali entre a Ana Costa e a Senador Feijó, tá certo? Lembrando que tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências que subiram a Serra, Grande São Paulo, Capital e ABC, Cicobi Unimais Metropolitana. Ô Tony, faz tempo que você deu aula de matemática, né? Mas a gente ainda precisa fazer umas continhas aqui, já que citamos isso no começo do programa. Alguns jogos têm sido favoráveis para o Santos, para o São Paulo também, que está a perigo ali. Matematicamente é uma coisa muito ínfima, uma coisa muito pequena, mas enfim, você vê a situação do Cuiabá, que é o adversário do Santos na última rodada. O Cuiabá perdeu por reserva do Palmeiras ontem, aliás, vou te falar, se essa molecada do Palmeiras for jogar o Campeonato Paulista, que eu já estava todo feliz que o Santos ia pegar o time reserva do Palmeiras e tal, porque a final do Mundial de Clubes é 12 de fevereiro, Santos e Palmeiras é 13. A molecada boa do Palmeiras, hein? Vai dar trabalho por aqui. Então, o Cuiabá perdeu em casa por 3-1. Ele hoje tem 43 pontos e 35 jogos. O Santos tem 36 jogos e 46 pontos. Eu não acredito que o Cuiabá vença o Atlético Paranaense, que é o próximo confronto, porque é jogo de confronto direto. O Atlético tem 42. Então, estou imaginando que aí depois o Cuiabá vença uma partida, se o Santos perder do Flamengo, podemos ter os dois times chegando na última rodada com 46 pontos, mais o Santos com 11 vitórias e o Cuiabá com 10. Aí o Santos jogaria por um empate. Porém, é aquilo, né, Tony? A gente precisa ver a situação do próprio São Paulo, que pega o Grêmio, Atlético Goianiense, Juventude, que vai ter confronto fora de casa contra o Fortaleza. Tem outro jogo fora de casa que eu vou ver aqui direitinho, o próprio Atlético Paranaense, o Bahia, enfim. Você acha que é excesso de zelo fazer conta neste momento ainda, ô Tony? Eu acho que tem que fazer, Alex, mas com tranquilidade, né? Não pode agora já começar a pensar de forma negativa, porque o Santos tem feito seu papel. Uma coisa também é o seguinte, né? Existe estatística e existe probabilidade. Estatística é uma coisa, probabilidade é outra. E probabilidade no futebol não dá para calcular assim. Eu imagino, inclusive, como é que é calculado, às vezes são calculadas às vezes algumas probabilidades, em função do campeonato inteiro, né? Não leva em consideração só o momento, etc. Mas a probabilidade é um negócio muito complexo no futebol. Você só tem probabilidade mais fácil de ser determinada quando você estuda um padrão linear, pelo menos, ou dentro de um processo que, se for estudar, por exemplo, o coronavírus aí, a probabilidade das mutações é bem próxima.
né? O que está se vendo aí era esperado, né? Existe toda uma maneira de se calcular isso dentro do setor da biologia aí. Agora, futebol, como é que vai fazer isso, né? Quem é que ia dizer que o Flamengo, não que não perdesse o título, que poderia perder para o Palmeiras em 3 vezes, não é o caso, tanto um quanto o outro entraram mas o Flamengo invicto, numa jogada daquela, num erro individual. Então, eu acredito que tem que fazer conta, mas com calma, não entrando pensando em conta nem nada. Até porque desde o início dessa fase final, veja bem, o início da fase final, e o Santos já tinha o Cuiabá como último jogo. E o último jogo é sempre bacana de chegar sem preocupação, mas pode não acontecer. Que eu digo preocupação mínima. E aí tem que jogar pela vitória para não ficar ouvindo o rádio lá na Vila Belmiro, vendo a televisão, os canais do Premier lá para saber o que está acontecendo. Então, isso ia acontecer de qualquer maneira. Eu não vejo mais nenhum problema. Desde o início, eu imaginava, vendo principalmente a situação de Chapecoense e Sport, infelizmente para os dois, que o Santos já tinha que se livrar de metade dos rebaixados, porque esses dois já iam embora e foram. E agora é a fase final, Alex, não tem jeito. O torcedor vai ter paz na última rodada, a gente sabe. Tomara que não, né? Tomara que contra o Flamengo o Santos já possa fazer alguma situação numérica que o tire em definitivo. Alex, outra coisa, só para encerrar. Você lembra do Spock, não é? Da Jornada nas Estrelas, né? É isso, não é? O Spock. Então o Spock é o seguinte, ele dizia que quando tem 1% de chance, não é 0. Tudo bem, se for pensar assim, é claro que tem que ter cuidado. Mas agora o cuidado é muito menor, né? Tem que se preocupar, tem que entrar para ganhar e se preocupar com o jogo. Não pode se preocupar com números. Eu tenho certeza que o Carille está dissecando essa situação aí nos vestiários. Até porque, Vitor, eu acabei pegando o hábito, né, para usar uma palavra mais suave, de ficar toda hora analisando a tabela, os números, a rodada, né? Você vê, o Cuiabá perdeu do Palmeiras, mas América e Chapecoense entregou os pontos de vez, perdeu de 3-0, e o Atlético Goianiense, que está na briga também para não cair, ele pega a Chapecoense sexta-feira lá em Chapecó. A não ser que a Chapecoense queira entregar para a sua torcida um jogo de despedida, alguma coisa assim legal e tal, mas não acredito que o Atlético Goianiense, eu acho que até tem cara de empate esse jogo, mas você vê, o Flamengo ganhou do Ceará, o Bragantino ainda que está disputando, né, uma posição no G4, na classificação direta para a Libertadores, tomou uma traulitada do Juventude, do Poçante, Jair Ventura, e aí olhando para o restante da tabela, você tem o seguinte cenário, Bahia, Atlético Mineiro. O Atlético é o jogo do título. Se ele ganhar, ele é campeão. Não é isso, Vitor? Não tem mais o que fazer. Aí Grêmio e São Paulo. O Grêmio, para ele, vai ter a volta da torcida. Precisa ganhar para continuar com uma pequena esperança ainda de não queda, ainda mais, principalmente se o Bahia tropeçar. E o Grêmio vai entrar em campo sabendo o resultado do jogo do Bahia Atlético, esse jogo é às 18. Aí tem aquele confronto direto na sexta-feira, Atlético Paranaense e Cuiabá. Sport e Flamengo já é um jogo que não interessa. Na sexta também tem Chapecoense e Atlético Goianiense, Fortaleza e Juventude. Aí tem jogos no domingo, ó, Bahia e Fluminense, Corinthians e Grêmio. Jogos que interessam, São Paulo e Juventude já é na segunda-feira. O Santos vai entrar em campo contra o Flamengo na segunda com uma situação muito mais tranquila, muito mais cristalizada, até em termos de Sul-Americana, né, o Vitor? E provavelmente já eliminando aquele 0,0% de chance de rebaixamento, que eu acho que nenhum dos times, o Bahia e os que estão acima do Santos, não vão ganhar todos os jogos, não vão fazer 100% de pontos que tem pela frente. Eu acho que segundo o Santos entra em campo sabendo o que vai fazer, para estar na Copa Sul-Americana. Acho que pré-Libertadores é descartado. Acho que é um sonho muito distante. Não é a mesma coisa que a gente fala do rebaixamento, é o mesmo para pré-Libertadores. Assim, é muito difícil. A chance é muito pequena. Então, acho que o Santos tem que colocar suas forças todas em buscar a vaga na Sul-Americana, que é
fazer o maior número de pontos possíveis nessas rodadas restantes. Então, muito provavelmente, o Santos entra em campo contra o Flamengo na segunda-feira, sabendo exatamente o que tem que fazer para garantir essa vaga. Muito bem, até porque corre-se o risco de ser o bendito do 16º, né? Isso pode acontecer. Se o Santos perder do Flamengo e só empatar com o Cuiabá na última rodada, por exemplo, isso pode acontecer, né? O 16º é aquele que vai para lugar nenhum, aí seria complicado. Por isso que já nem sei se é bom negócio o Cuiabá vir para a Vila na última rodada correndo risco ou já livre do rebaixamento, enfim. Mas é o que a gente tem comentado. A matemática coloca lá um percentual ínfimo, praticamente, de rebaixamento. Nós vamos até sexta-feira. No programa de sexta a gente já vai ter aqui um quadro um pouco mais cristalizado por conta dos 2 jogos de amanhã, né? Os 3 jogos, não, 2 jogos de amanhã, né? Bahia, Atlético, Grêmio e São Paulo. E na própria sexta-feira os outros jogos, segunda-feira, no nosso porque vai ser pré-jogo segunda, né? Santos e Flamengo é na segunda-feira, a gente vai ter um quadro muito mais bem definido. Ô Vitor, rapidinho, só antes do break, às 11h59, a gente falou no destaque en passant a respeito da equipe sub-20 do Santos. Eu até estava tentando marcar aqui para o programa de sexta-feira a participação do Helder, que é o auxiliar técnico lá do Sub-20, mas eles vão ter, acho que vão treinar nesse horário, a gente vai viabilizar uma outra vinda do Helder aqui no programa, uma participação do Helder aqui no programa. Pelo que você tem assistido, a gente cita muito aí, eu, por exemplo, cito muito o Lucas Pires, o Juan Seco, né? O Wesley Patati, muita gente elogia, mas tem outros bons meninos, aquele menino que saiu de ambulância contra a Ponte Preta, é Jair Paula, né, o zagueiro, dizem que é um zagueiro excelente, né, um jogador que logo também vai estar em cima. Essa mudança aí do Sub-20 do Santos, que melhorou muito, você acha que foi uma questão de treinamento, uma questão tática, ou foi porque realmente houve aquela situação de não ter mais alguns jogadores tendo que dividir a atenção entre o Sub-20 e o Sub-23, que é o caso do Juan, por exemplo, que agora está totalmente direcionado para o Sub-20. Como é que você viu essa melhora aí do Sub-20 do Santos, hein, Vitor? Eu vejo mais questão de mudança de treinamento, tático, porque estava muita bagunça. O time do Santos estava muito bagunçado, Sub-20, do que essas questões de ceder jogadores para o Sub-23. O Santos passou um ano inteiro cedendo jogador da base para a equipe principal. Olha como foi o início da temporada. Então, o Sub-20 teve esse problema a temporada inteira. E teve altos e baixos a temporada inteira. Essa melhora, acho que é muito mais pela filosofia de jogo do que essa questão aí de ter que ceder para o Sub-23. Até porque o Sub-23 nunca foi prioridade, viu? Prioridade, assim, entre aspas, né? Era mais o Sub-20 do que o Sub-23. Até porque o Sub-23 fez contratações específicas para a categoria dele, né? Alguns até que o Carille está usando agora no principal. Então, eu vejo muito mais a questão de filosofia de jogo, tática, treinamento, do que essa questão de ceder jogadores. Muito bem, muito bem. Explicado aí pelo Vitor, 12:01. Vamos para o nosso intervalo, mais um intervalo rapidinho? A gente volta em um minutinho, até já. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, 12:02, Vitor de Andrade deu uma saída, daqui a pouco ele retorna. Ô Alex. Oi, Tony, fala. Não, só complementando o que o Vitor falou aí no último bloco, aí antes do intervalo, que eu falei com o Helder na semana passada, até falei Sub-23 aqui no programa, é Sub-20, é a mania, né, antiga. E outro detalhe importante que o Helder me falou foi o processo de relação com os empresários, sabe? Os bastidores do Sub-20 melhoraram muito, porque é muito difícil, palavras dele, trabalhar com a pressão, às vezes, nesses garotos dos empresários. Então, me parece que foi muito bem trabalhada essa questão. Extracampo também ajudou bastante.
Imagina o empresário ganancioso, assim, não vai jogar? Tem que ser titular, pô, você tem que jogar, rapaz, vamos lá. Isso mesmo, é isso mesmo. Senão você não sobe, senão você não emplaca, né? Imagina a cabecinha do menino, ouvir um Zé Mané desse, que deveria ajudar a carreira do jogador. Por isso que eu falo, muitos prestam um desserviço, na verdade, à carreira desses rapazes. Pode parecer um incentivo, uma motivação, mas alguns não têm a menor capacidade de fazer esse tipo de trabalho, enfim. Deixa eu prestigiar aqui o pessoal, começar a ler as mensagens do nosso chat. O Kevin Marques foi o primeiro a participar com a gente. Bom dia, Alex. Bom dia, Kevin. Ocimar Souza. Bom dia, meu amigo. Alex, sempre te acompanhando aqui de Amparo. Muito obrigado, Ocimar. O Jefferson Kruger Correia. Bom dia, Alex. O Etimizob também mandou bom dia. O Davidson Garuti também. Muito obrigado a todos. Pessoal todo muito educado. O Anderson Bispo. Bom dia, Alex. Vamos torcer para que o Cuiabá vença suas próximas partidas. Assim, na última rodada, ambos os times, Santos e Cuiabá, possam jogar pelo empate e se salvarem do rebaixamento. Eu quero que o Santos ganhe do Cuiabá. Não quero que jogue pelo empate, não. Mas pelo menos os caras, se eles vierem mais tranquilos, né? Ou se eles vierem desesperados, eles vão ter que ir para cima e vai dar contra-ataque para o Santos, sei lá. O ideal mesmo era que o Santos pontuasse contra o Flamengo. Vai ser difícil, porque eu achei que a torcida do Flamengo ia dar uma murchada e tal. Ontem os caras foram lá, né? Cuidado, coitadinho do Andrés Pereira, tadinho e tal. A torcida do Flamengo vai lá empurrar na segunda-feira, né? A não ser que sei lá, no final de semana resolvam dar férias para o elenco, que nem o Palmeiras já deu, mas vamos ver. Quem mais aqui, ó? O Eite falou de 48 pontos é o ideal. O Davidson fala aqui, com 44 não cai. Está acontecendo minha previsão. Tomara que sim, né? O Kevin diz aqui, o jogo contra o Flamengo vai ser um jogo difícil, mas dá para buscar um ponto lá, no Rio. Tomara que o Marcos Leonardo renove, porque ele não está pronto para jogar na Europa. Fala isso para o empresário dele. Fala isso para o empresário do Caio Jorge. Aliás, eu até estava vendo nessa entrevista do Carille ontem, o Valmir Cruz, né, que é o preparador físico, estava falando, o jogador fisicamente, isso eu sei há muito tempo, mas é que a gente precisa repetir isso de vez em quando para que as pessoas entendam. O atleta está maturado fisicamente com 23, 24 anos. Como é que você tem um atleta de 23, 24 anos jogando no Brasil com a lei do jeito que é? Com 19, 18 ele está indo embora, né? Aí ele cresce. O Vinícius Júnior é um exemplo desse. A temporada que ele está fazendo no Real Madrid é espetacularmente melhor em relação às primeiras, porque ele foi se adaptando, inclusive fisicamente. Então, é isso. E o torcedor aqui quer cobrar do moleque que não tem nem a musculatura pronta, que ele seja o novo Pelé em campo, né? Quem mais aqui, ó? O Eite diz Carille 2023, o social-democrata santista, bom dia. Se o Bahia empatar na quinta e no domingo, o Santos não cai mais. Qual que é o próximo jogo do Bahia? O Bahia eu acho que vai perder para o Atlético Mineiro, né? Acho muito difícil que ganhe. Agora o próximo jogo do Bahia é o Fortaleza fora, não é isso? Acho que é. Mas enfim, vamos aguardar. É o que a gente está dizendo. O Santos talvez entre em campo na segunda já tranquilão. O Wagner Santos, o Carille tem que ficar. Gil Santista, bom dia, Alex, meu parça. Eu posso estar enganado, mas apesar do elogio que o Carille fez ao Dracena ontem, eles não falam a mesma língua. Para mim ficou isso no ar. Não sei, cara, você teve essa percepção? Se eles não estiverem falando a mesma língua, Vitor, acho difícil mesmo que fique, porque se o gestor do futebol não tiver um bom entendimento com o técnico, não sei. Tem muita gente falando, não, ele está acertando, né? Tá resolvendo, deve ficar e tal. Mas eu penso o seguinte, já está na conta do Dracena essa história do Kleber Reis treinar e se arrebentar e dar prejuízo para o Santos. Você imagina, troca o técnico, ele não pode errar. Se ele trocar o técnico e o cara chegar e for mal, ele vai carregar o peso de, tá vendo, mandou embora o Carille, que estava pelo menos fazendo certinho a parte defensiva e tal. Então vai ter que trazer o técnico, né, Vitor? Aí essa responsabilidade será toda do Edu Dracena, né? É verdade. Eu tô tentando pesquisar aqui, eu não achei se o Carille quando jogou... O Edu Dracena quando jogou no Corinthians, o Carille ainda era auxiliar, né? Não chegou a treinar o Edu Dracena, era isso que eu estava procurando aqui, mas acabei de confirmar aqui, só foi auxiliar.
A gente sabe que o Carille não tem o estilo de jogo que o torcedor santista gosta, que o Santos quis falar, né? Que o DNA ofensivo e tudo. Mas o momento que o Santos viveu, né, nessa temporada foi para ter um pouquinho mais de cautela, e nisso o Carille funcionou. Então, lógico, não foi 100%, teve alguns jogos que a gente reclamou muito de postura do time, que parece que entrou já sabendo que ia perder o jogo. Os clássicos contra Palmeiras e Corinthians, acho que são os dois melhores exemplos disso. Mas no final das contas, o Carille conseguiu o objetivo para que ele foi contratado, que era tirar o time do risco de rebaixamento. Eu até concordo contigo, Alex, da questão que eu acho que eu tinha que manter o Carille. Mas será que não começou a ter pressão em cima da diretoria, do próprio Edu Dracena, de que o Santos tem que jogar ofensivamente? É isso que eu questiono. Será que não começou a ter pressão? Assim, a gente sabe que tem muita gente que enche a paciência mesmo, que é ligado à diretoria, que conhece. E será que não está começando a ter essa pressão, não? Falando assim, agora que a gente escapou, vamos pensar em outro treinador, que o ano que vem tem que ser diferente. É essa a dúvida que eu tenho. Eu sou contra, tá? Eu acho que tinha que manter e lógico, conversar com o treinador para ver qual é o planejamento do ano que vem. Mas trocar de novo, começar... Tudo bem que essa agora, 2022, vai ter pré-temporada decente. Decente, eu não digo que no futebol brasileiro não dá para ser decente, porque dia 26 de janeiro já tem que estar em campo, né? Mas pelo menos vai ter um mês aí de parada. Daqui a 2 semanas já termina o Brasileiro, então você vai ter até mais ou menos aí 1 mês e 10 dias sem futebol, e dá para fazer uma pré-temporada mínima. Algo que não aconteceu ano passado. Então vamos ver o que acontece. Mais ainda, defendo a permanência. Eu acho que a diretoria do Santos, que prega aí profissionalismo e tal, uma mudança de conceitos, ela não pode, se ela tem um projeto esportivo, ela não pode, já trocou de técnico muito nessa temporada, gestor de futebol trocou muito, então vai trocar de novo. Acho que precisa assentar um pouco e também aceitar pressão de quem? De conselheiro, de torcedor. Por exemplo, eu acho assim, o Carille, ele é um técnico que ele pode não... Eu acho difícil a gente conceituar isso. O técnico ofensivo. Se a gente for pensar, o Renato Gaúcho era ofensivo. E o Flamengo era um deserto de ideias. E o Abel Ferreira foi campeão da Libertadores de novo, fazendo um gol no contra-ataque e com uma marcação-pressão que ele rouba uma bola. Que o Andrés Pereira toca mal e vai lá e é campeão. Estou dizendo que o Santos tem que jogar na base do resultadismo. Mas assim, eu não vejo técnicos que, esse técnico aqui põe o time para frente, é super ofensivo. É fácil ser super ofensivo com o Flamengo, desde que o cara seja muito bom, como era o Jorge Jesus, por exemplo. O Sampaoli nesse time do Flamengo, nossa, ia meter gol até dizer chega. Mas quem é que é super ofensivo dos técnicos brasileiros hoje? Né? Mesmo os estrangeiros. Você tem que ter um time para ser assim. Uma coisa é você ter o Neymar, o Robinho, o Ganso. Eu tenho falado pessoal, Tony, não vai virar a folhinha 2021 para 2022 e de repente, como se fosse num passe de mágica, o Santos se tornaria uma máquina de dribles, chutes e gols. Não vai ser assim. Eu acho que o Santos precisa ir devagar. Da mesma forma como eu acho que não faz sentido as pessoas cobrarem a presença na Libertadores, porque eu acho que se o Santos hoje, mesmo que venha alguns reforços, se ele for para a Libertadores, é muito provável que ele caia na primeira fase, dependendo do grupo, né? Então, para o Santos, o que cabe no bolso hoje é a Sul-Americana. É a mesma coisa. O próprio Carille pode se tornar um técnico mais maleável, porque eu disse isso no canal outro dia. É o técnico menos teimoso que já passou no Santos nos últimos anos. Eu tenho certeza disso. É o menos teimoso. Ele erra, ele conserta no jogo seguinte. Você pode ver que com ele não tem esse excesso de teimosia que outros técnicos têm. E eu uso como parâmetro, inclusive, o Emerson Leão.
Lembra que o Leão tinha pecha de retranqueiro, apesar de, até o Vitor me lembrou, em 98, jogava com 3 atacantes aqui no Santos, com o Lúcio, com o Alessandro Cambalhota, depois entrou o Robson Luiz, o time era ofensivo, tinha o Viola e tal, mas ele sempre carregou aquele estigma de um técnico defensivo. Aí no Santos de 2002, com aquele time, ele foi para frente. Então, eu não sei se o Carille ele é assim um técnico tão retranqueiro como as pessoas dizem. É que o futebol hoje ele tem uma organização, você tem que marcar, você tem que achar que você vai abrir um ponto em cada lado e os caras não vão ter que voltar para marcar, isso não existe mais, infelizmente, né, Tony? Não, eu vejo o seguinte, a questão do Carille no Santos, ela é fundamental para que continue um trabalho ainda em evolução. Esse time que aí está, do Santos, o torcedor sabe que são necessárias várias peças. Diante do saneamento, a primeira coisa, o saneamento do presidente Rueda, pelo menos essa é a ideia desde o início, financeiro, tem que se colocar aí os nomes à mesa para que o Santos tenha o que o treinador e a diretoria vão discutir. A primeira coisa, você disse bem, Alex, não é virar a folhinha e a escalação do time vai ser outra ou a formação. Outra coisa sobre o Carille é que todo treinador em todos os lugares, e o Santos, a gente conhecendo um pouco sabe disso, sofre pressão absurda, interna e externa. É aquela do cara que está dentro do clube, é aquela do que liga e fala como é que ano que vem tem, não tem, o homem fica, não fica, vamos montar outro time. Então o futebol nos bastidores é essa complicação. Como o Edu Dracena é um homem de confiança do presidente Rueda, às vezes pode haver um atrito. De fato, eu não duvido que exista um atrito entre cargos importantes, que são os dois principais, com pessoas tão experientes. No caso do treinador e no caso do ex-jogador, há um conflito, mas que, claro, quem é inteligente sabe lidar com isso. Então eu vejo que é o presidente, o Santos tem presidente. Nós estamos falando do treinador, falando do gerente de futebol. O Santos tem presidente, é o presidente que tem que resolver essa aparação de arestas aí, né? Para tirar esse atrito da melhor maneira possível. Então, não existe dúvida de que a única situação viável é a continuidade do trabalho. Se vai dar certo ano que vem é uma outra história, o futuro a Deus pertence. Mas sair no fim do ano, por exemplo, seria uma coisa sem sentido diante do que a gente está vendo. Então vamos aguardar. Eu só espero que não as brigas internas e os espíritos santo e orelha que ficam aqui, não sejam ouvidos. E tenha mandatário e que resolva a coisa da melhor maneira para o Santos, não para este ou para aquele, entendeu? Sabe o que me preocupa? Assim, o presidente foi questionado na live do Diário do Peixe. Aí ele saiu pela tangente, falou assim, não, o Edu Dracena é nosso diretor, vamos ver, não sei o quê. Se tivesse tudo certo, é o nosso técnico para 2023. Carille no Band Esportes. Olha, o meu empresário já começou a conversar, estamos vendo, não sei o quê. O Edu Dracena não tem falado nesse período. Então, assim, a sensação que dá é que existe a possibilidade mesmo do Carille não ficar. Porque as partes envolvidas, nenhuma delas fala, não, tá tudo certo, já estamos fazendo o planejamento para o ano que vem. Qual que é a questão? Ele deixou pendente um reajuste salarial, como foi dito aqui, para o ano que vem? É uma questão de projeto? Será que o Carille entendeu a dificuldade do Santos no primeiro momento, mas lá na frente ele vai exigir contratações e tal? Alguma questão de prêmio contratual, alguma coisa para que o Santos não fosse rebaixado, para iniciar o ano, exigência de jogadores? Alguma coisa está na linha, concordo com você. Ninguém bate martelo e está seguindo. Tem boi nessa linha aí, tem alguma coisa esquisita. Se tivesse que ser batido o martelo, já teria sido. Enfim. Sim, pode até ser que venha a acontecer, mas no momento não existe nada. Muito bem, o Rogério das Trufas, eu acredito no Santos, vamos torcer e falar bem. É lógico, com verdade, abraço a todos. O seu Cino Alves, bom dia, Alex e convidados, abraço a todos. Eu sempre pensei assim, mas tem um monte de inteligente chamando vocês de modinhas, então ficamos para nós. Tem 3 rebaixados, falta 1. 46 abaixo, vamos ver. O Gil Santista também ficou um sentimento que não foi o Dracena que trouxe ele
e que quando o Dracena chegou foi depois do jogo contra o América, que a primeira missão seria cortar a cabeça do Carille se não ganhasse do Fluminense. Pois é, isso é um negócio bem lembrado, porque quando o Santos perdeu do América, tinha duas alternativas naquele dia, até inclusive eu falei, era mandar o técnico embora. Aí mandaram o gestor de futebol, e deu certo, né? E o Carille, os números do Carlos Santos, eu estava vendo hoje, agora não me lembro onde, que o Santos já tem mais pontos no segundo turno do que teve no primeiro, conseguiu melhorar a campanha. E se você pegar o histórico da temporada, o Carille foi disparado o melhor treinador do Santos esse ano, melhor que o Diniz, melhor que o Holan, melhor que o Marcelo Fernandes, percentualmente falando, tá certo? O Antônio Laurindo do Albuquerque, 46 garante o Santos na Série A. O Juscelino 100% concreto. Temos que contratar para o esquema 3-2, ter falsa linha de 4 e linha de 3 na frente. Sistema de jogador volátil. Caramba. Quem mais aqui? O Wilson e a Sandra de Paula. Alô, Alex, estamos juntos aqui em Cuiabá. Ô, Wilson e Paula, vocês têm uma missão, hein? Não, é aqui, esquece. A missão de vocês já era para ter sido. Mas vocês podem, sei lá, fazer um pensamento positivo aí contra o Cuiabá, tá certo? Que hoje é adversário direto. Tô até trocando, esqueci que o jogo é na Vila. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. Hoje o time está no mais alto nível. Vitor, o curioso, Tony, o monstro sagrado. E claro, você que é um entusiasta da nação santista para pontuar. Acho que o Carille deve sair. É uma percepção ou é uma opinião sua, Reinaldo? Você quer que o Carille saia ou você acha que vai acontecer? Depois você me diz aqui. O Orlando Ferreira, quer dizer que essa porcaria dessa federação de futebol só sabe sugar? Ô, Orlando, mas sempre foi assim, né? Copinha? Copinha, meu amigo. Coisa, mas Prefeitura, você quer uma atração turística na sua cidade em janeiro? O Corinthians vai jogar aqui, o Santos vai jogar ali. É dinheiro, amiguinho. É assim que funciona, né, Vitor? Qual é a novidade nisso, né? Mas as pessoas às vezes não sabem, né, que tem esse negócio, né, Vitor? Porque a federação entende que você levar um time grande, por exemplo, o Flamengo, o Grêmio, o Atlético Mineiro para determinada cidade, você vai atrair turismo para a cidade. Eu acho que eles pensam isso, né, Vitor? Sim, é mais ou menos isso. É movimentar, né, a cidade num período que é de férias. Então, por exemplo, o interior. Você movimenta e você sabe que não é todo mundo que nas férias de janeiro vai viajar para o interior, né? Ao contrário, até. O pessoal procura o litoral. Também, por outro lado, as cidades do litoral, ultimamente não, mas Guarujá já foi sede, né? São Vicente já foi sede, Ilhabela já foi sede. Essas cidades procuraram para colocar, ter mais um evento dentro dos vários no verão naquelas cidades, né? Então acaba sendo um evento. A questão é o momento que a gente vive, né? As prefeituras aí arrecadaram menos porque a economia está em queda e ainda teve que gastar muito na questão de saúde por conta da pandemia de Covid-19, né? Isso são 2 anos, né? Nessa toada. Então teve muita gente que abriu mão exatamente por causa disso. E aqui entre nós, quem é que vai jogar essas prefeituras que estão fazendo isso? Estão rejeitando a copinha porque não tem como gastar o dinheiro. Porque não é só 150 mil de taxa, vamos dizer assim. Tem os gastos do evento em si. Que você tem que bancar, como eu falei, hospedagens dos times que vêm de fora, o transporte dos times que vêm de fora, toda a logística, questão de gramado, né? Tem time que tem prefeitura que tem que adiantar a reforma do gramado, que normalmente quando troca a temporada você dá um trato. Você adianta isso, porque dia 2 de janeiro tem que estar tudo inteiro para ter o jogo. Né? É bem complicado, mas que dá uma saudade daqueles jogos da Copinha na Vila, portões abertos, a Vila lotada. Lembra o jogo que o Neilton meteu um monte de gol e tal? Era divertido. Então, esse último ano que teve a Copinha em Santos, né, que esse foi o Neilton, fez bastante gol, até como você lembrou bem, a prefeitura apoiou o Santos na questão de ser sede. Tá? Teve apoio da prefeitura naquela oportunidade. Muito bem. Olha, o Carlos Diego diz aqui, vamos ganhar domingo no Maracanã e matarmos o Cuiabá aqui. Tomara. O Aldemar Barreto, se fecharem 52 pontos, tem que cravar o Carille e fazer uma estátua para ele na entrada da cidade.
O Cadu Santos. Alex, não traz a Copa São Paulo para a cidade de Santos, não. Vão estragar os poucos campos de treinamento em Santos. O da Vila vai estar em manutenção em dezembro, janeiro. Urico Mursa nem se fala com as chuvas de verão, então. Tem essa preocupação. O Urico Mursa está passando por manutenção no gramado nesse momento. Se ainda fosse aquele gramado misto, né, que o pessoal usa hoje, metade grama natural, metade grama sintética, ficaria mais fácil também, né? Bom, enfim, vamos lá. O Sidney F, bom dia, grande Alex e convidados. Quem que eu não li ainda aqui, ó? O Fabiano Gobo. Com 46 pontos não escapa do rebaixamento. A matemática de cada um aqui tá diferente, ó. O Sidney, esqueçam esse negócio de rebaixamento, já foi. Mesmo que o Santos não conquiste mais pontos, agora é pensar em 2022 e na Série A. Quem mais aqui? O Vinícius. Bahia ou Cuiabá perdendo os 2 jogos, o Santos se salva. Quem mais? O Adonis Varac. Se o Bahia perder para o Atlético Mineiro, acabou para eles. O pessoal aqui está com a gente nessa história de fazer conta, mas realmente a gente tá. O ano foi tão difícil que uma continha a mais, uma a menos, nessa altura, não faz lá muita diferença. Eu vou ficar tranquilo a hora que os matemáticos disserem assim, acabou, já era, está tudo resolvido, podemos entrar em férias e coisa e tal. O Gerson Moreira aqui também. Bom dia, Alex. Vejo alguns garotos que nos próximos 3 anos vão tirar o Santos do sufoco financeiramente com o Rueda na presidência. Eu te falo mais, viu, Gerson? Eu não digo nada que logo agora nessa janela não seja vendido. Eu tenho falado sobre isso e eu acho que se vier proposta vai vender. Eu acho que não para o Ângelo, que é muito menino, talvez não para o Kaique, mas me preocupa o Sandri e o Pirani. Pirani, Eu ia falar do Piranha. Esses 2 é capaz de ter proposta e o Santos não segurar. Mesmo o Sandri tendo voltado agora, é capaz de não conseguir segurar se vier dinheiro, tá certo? O Antônio Laurindo, do Cuiabá e o Atlético Paranaense, não está definido, eles têm um confronto direto. O Vinícius diz aqui, Cuiabá perde os 2 próximos jogos mesmo, se chegar a 46 não passa o Santos pelo número de vitórias, se eu não me engano. É isso. Ele pode chegar, se ele perder os 2 próximos, aí já era. Mas se ele ganhar um, o Santos ainda joga pelo empate aqui contra o distinto Cuiabá. Vamos lá, computador, me ajuda aqui. Ó. O Mário Sérgio, o Santos tem chance de cair. É ínfima, mas tem, né? É o que a gente estava falando aqui, né? O Luiz S, mantenha o Carille, segurança. Eu não arriscaria uma troca agora, não. Mas enfim. O Alexandre Mendes, boa tarde. O incaível tem nome, Dali Santos. O Edson Moraes, no ano que vem o time não vai ser melhor, e sim menos pior, por isso o Carille tem que permanecer. Eu acho que o torcedor ele tem mais ou menos essa mesma noção que a gente, uma parte, né? O Fernando Lemos, boa tarde, Alex, e a todos. Se o Santos for trocar o Felipe Jonathan pelo Luan, manda o Pará e o Raniel de brinde pro Curica. Pelo amor de Deus, o Felipe Brandão me mandou isso. Quem será? Os caras do Corinthians também vou te contar, viu? Eles não querem mais nada, hein, Otônio? Empurrar o Luan pra cá. Foi brincadeira. Ainda mais que o cara declarou, assim, técnico, dirigente, o fulano não torce pro Santos, o torcedor até suporta. Mas o cara é declaradamente torcedor do Corinthians. E aí, não tá jogando nada, ainda tem essa. Os caras podiam vir podiam vir com uma melhorzinha, né? Uma propostinha melhor, né? Como disse o Ademir Quintino, não tem interesse. Acabou. Olha, tá louco, viu? Pelo amor de Deus. E não tá jogando nada há tempos, né? Não é de agora. Já faz aí uns 4 anos. Né? 3, 4 Eles anos. Parece que falta tem uns caras aí nos bastidores que falta o velho Simancol, né? Não é isso? Um cara vem com todo respeito, vou falar 2 carros antigos, para não falar nenhum novo. O cara vem com o Fusca 76 e quer pegar uma Brasília 83, manja? Não dá, cara. Com todo respeito ao Fusca e à Brasília, que eu tive os 2, gosto muito, mas, pô, devagar, né? Ai. Olha, o Robson Silveira, falar em trocar o Carille beira e irresponsabilidade, deixa o cara trabalhar agora, se não der certo, ok. Alex tem razão, 2022 vai ser difícil ainda, esta dor faz parte do processo, paciência. Aliás, a dívida do Santos ela caiu, mas caiu muito pouco, viu?
Caiu. O Henrique Farinha fez um levantamento sobre isso lá no Twitter, eu até devia ter pego os números, mas assim, o Santos amenizou uma parte da dívida que ainda é muito grande, ainda tem que resolver o negócio do Barcelona lá. É um negócio mas é importante ainda. Notar, não vai nenhuma defesa à diretoria, apenas a fatos, que há negociações abertas com muita gente, porque diretorias passadas, não é? Aquela famosa diretoria com o Jair Aventura como técnico e companhia, ali não tinha negociação, né? Os caras ligavam e falavam, cadê? Não sei, onde é que está o presidente? Foi aonde o presidente está? E não está, não sei. No dia seguinte, olha, ele disse que vinha. Tá. Pelo menos tem que conversar, né, amigo? Está devendo. Vamos manter o nome do clube limpo no máximo possível, né? Olha, o DJ Gerson Silva, se depender do Dracena, ele vai trazer o Dorival Júnior. Aí estamos mortos. Eu acho que tem essa tendência. Eu acho que tem essa. Eu só não concordo que estaremos mortos, mas eu acho que tem essa tendência, porque o Dracena foi treinado pelo Dorival, pode ser. O José Silva, boa tarde, Alex, Tony e Vitor. Sou a favor da permanência do Carille com a pré-temporada e reforços, ele pode montar um bom time. O Reinaldo está dizendo que é percepção mesmo, não é a opinião dele. Os indícios dão conta que é muito mais provável ele sair. Uma coisa que me chamou a atenção foi uma frase dele na coletiva. O chamaram de louco por aceitar vir. Ele falou que amigos disseram, pô, você vai aceitar o Santos? Ele aceitou o desafio. Ele falou isso na coletiva mesmo. O Lauro Viana, bom dia, Alex e demais convidados. Obrigado por compartilhar informações do Santos de forma estruturada e séria. Estamos nessa estrada há um tempo, né, o Lauro? O Tony, então, nem se fala. Eu era criancinha e escutava o Tony no rádio. E o Vitor me escutava quando ele era criancinha. Então, assim, uma escadinha, né, mais ou menos. O Vitor pode ser, você não. Já temos um tempinho nessa estrada e é por isso que a gente faz jornalismo aqui na Boc News TV. Meus caros, 12h29, então é o seguinte, vamos aguardar, o Santos está voltando aos treinamentos agora, né? Vamos ficar de olho nesse jogo do Sub-20, na preparação, verificar os outros jogos, acompanhar, como a gente falou aqui ao longo do programa, talvez na segunda-feira já esteja tudo sacramentado, aí o Santos pode jogar sossegadão lá contra o Flamengo, sossegadão na quinta-feira contra o Cuiabá. Aliás, o campeonato vai acabar num horário que, pelo amor de Deus, né? Quinta, 9h30 da noite, que ótimo, né? Mas vamos lá. E, enfim, e claro que daqui para frente a preocupação vai ser o futuro. Técnico fica, técnico sai, quais serão os reforços, quem serão os emprestados, quem volta de empréstimo. É aquela velha discussão de todos os finais de ano. E só rapidinho aqui, o Júnior do Alex, o jornalista da Rádio Gaúcha, disse que falou para um dirigente do Inter, vende o Yuri Alberto na janela e vai no empresário deste menino do Santos, o Marcos Leonardo, e assina um pré-contrato. Olha, eu não duvido nada. Os caras estão tudo babando. Todo mundo já viu o Marcos Leonardo. O Santos tem que resolver isso aí. Segundo o Bruno Gilfrida do Globoesporte.com, o problema é o valor da multa rescisória. Põe um valor de multa rescisória mais ou menos, porque para quem vendeu o Caio Jorge por 2 milhões de euros, 2 milhões de dólares, uma mixaria, põe lá 10 que está valendo. Não, sabe, é triste, mas o que vai fazer, né? Você não vai ganhar dinheiro com o cara, mas pelo menos você manter ele sob contrato, 10 milhões de euros, aí vem, mas também tem que vender pela multa, né? Não vai vender, vou oferecer 3, 4, não. Aí tem que exigir a multa no final das contas. Vitor, seu destaque final, obrigado pela presença, um abraço. Nós já estamos em contagem regressiva, o programa vai até o dia 17 de dezembro, depois entraremos em recesso de um mês. Felipe Brandão vai ficar aqui assim, tal, só de boinhas, né? E aí no dia 17 de janeiro a gente volta. Mas antes disso tem muita coisa pra gente falar. Vitor, um abraço, semana que vem você está de volta, tá certo? Um abraço para o Alex, para o Tony, para todos que nos acompanharam. E daqui a pouco lá no Curioso do Futebol, o resumo aí dos jogos de ida, tanto do Sub-15 como do Sub-17, de todos os 4 jogos que aconteceram. 4 jogos de cada categoria que aconteceram nesta manhã, tá certo? Um abraço para todos e até a próxima. Valeu, Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol. Tony Vasconcelos, seu destaque final, semana que vem você está de volta também, tá certo, Tony? Um abraço. Um abraço, Alex, um abraço, Vitor, toda a produção do programa e a você que nos acompanhou, muito obrigado. Olha, quer ver o Carille deixar o presidente com um pepino na mão e, se alguém quiser tirar o Carille, a coisa não andar? Imaginem os senhores, ganha do Flamengo. Futebol, ganha do Flamengo. Se livra, resolve o problema, e aí como é que você vai falar pro cara que ele não vai ficar? Então eu acho que tem que pensar, pode não ganhar do Flamengo. Independente disso, eu acho que ele tem que ficar para fazer o trabalho. Então, vamos aguardar os próximos dias aí
e muito desse jogo do Flamengo e ainda o Cuiabá, e o Santos está fora disso tudo, vai para o ano que vem limpinho, se Deus quiser, Série A como sempre. Domingo, corrida, Grande Prêmio da Arábia Saudita, vitória de Max Verstappen. Um abraço. O Tony já deu o vaticínio aí para pegar fogo na última rodada, na última corrida, vamos aguardar, tá certo? Muito bem, meus caros, 12h32, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e edição, e você que nos acompanhou aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Sexta-feira a gente está de volta, já na expectativa para Santos e Flamengo, e claro, falando bastante do jogo do Sub-20, né, que vai ser na quinta, Santos e Palmeiras, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.